Cineclube Unifor está começando e hoje nós vamos conferir o debate acerca do filme Sociedade dos Poetas Mortos, que conta a história de um professor nada conservador em uma escola de valores tradicionais. O debate está imperdível. Confira. É por isso que vocês, pais, nos enviam seus filhos. É por isso que somos a melhor escola preparatória dos Estados Unidos. Como sabem, nosso estimado Sr. Porcius do Departamento de Inglês se aposentou no período passado. Mais tarde terão a oportunidade de conhecer seu substituto, o Sr. John Keating, que também foi um formando com honras nessa escola, e que durante os últimos anos lecionou na conceituada escola Chester, em Londres. Estamos iniciando mais um programa Cineclube Unifor. Cineclube é uma atividade de extensão universitária. Ele acontece todas as quintas-feiras, às 1h30 da tarde, na Sala A da Videoteca, durante o semestre letivo. São todos muito bem-vindos. A gente está aqui para falar a partir do filme Sociedade dos Poetas Mortos, filme do Peter Weir. Eu queria agradecer, então, a presença de todos e passar a palavra aos nossos convidados. Queria pedir para a Letícia começar. Já pensando, fazendo essa relação do filme Sociedade dos Poetas Mortos, o que me... Assim, é um filme riquíssimo, né? Um filme extraordinário, tão antigo, né? E a gente, toda vida que assiste, a gente se surpreende, pelo menos é comigo, assim. E aí, né, assim, pensando no hoje, nesse momento, e eu pensando assim, essa escola, né, que aparece no filme, é uma escola tão enquadrada, tão quadrada, né? Fiquei pensando exatamente nessa palavra. E tão geradora de sofrimento, né? Em nome da educação. E aí, desde o começo do filme, ele diz, a gente está preparando para a faculdade. E isso me chamou muita atenção. Preparar para a faculdade é precisar desse padrão, é precisar dessa norma, é precisar dessas regras, né? Não é precisar disso, mas o filme ele mostra isso e incrível é que a gente, em 2016, a gente tem escolas, na nossa realidade, que pensam também dessa forma, né? E aí eu fico pensando, qual é a ideia que se tem da faculdade? Né? O que é isso? Né? Que faculdade é essa? Vice Darte, Danilo, conversar com a gente lá no PTA, falar da ideia de trabalhar a arte, né? De trabalhar a arte na universidade, como uma possibilidade de um trabalho, né? Assim, de uma forma de desenvolvimento acadêmico, é surpreendente, assim, para mim é muito legal, né? Porque a universidade é isso, é o universo mesmo, é a diversidade, é o diferente, é o conflito, né? A gente aprende com o conflito, a gente não aprende quando a gente já sabe, a gente aprende quando não sabe, né? Então a gente aprende com o não saber, né? Então, e aí eu fiquei pensando, né? Assim, o filme, ele mostra também essa questão da arte, como a arte, ela provoca e ela também assusta, né? Assim, as pessoas estavam assustadas com aquele professor, com o protagonismo dos alunos, né? Com o pensar por si mesmo. E a arte, ela é revolucionária mesmo, né? E aí, assim, eu vou passar a palavra para os meninos, para eles até explicarem um pouco melhor esse projeto que foi idealizado por eles e que a gente simplesmente apoia, né? Acompanha, supervisiona, né? Na medida do possível. E que, ao mesmo tempo, faz a mediação entre eles e a universidade numa ideia mais ampla, né, de universidade, na gestão. Mas aí, só para fechar essa minha fala, assim, a gente vive numa universidade, a gente estuda e trabalha numa universidade que investe na arte, que acredita na arte, que, né, que dá espaço para a arte. A gente sabe disso pelo espaço cultural que a gente tem, a gente sabe disso pelo campus que nós temos, que é um campus incrível, pelo Cineclube, né? Mas a diferença disso tudo para esse trabalho, ao meu ver, é que nasce do aluno, né? Nasce do estudante, sabe? Não foi um professor que disse, vamos fazer uma coisa diferente, foram eles mesmos, né? Vamos falar de arte, vamos dar espaço para os alunos artistas, vamos permitir que as pessoas reflitam e falem sobre isso. Isso, para mim, é incrível, né? E é uma grata alegria poder contribuir, né? Um orgulho danado. A ideia surgiu a partir de uma conversa, né? A gente teve com mais, inclusive, 2 outros colegas que já se formaram aqui na Unifor.
E a gente passou umas 3, 4 horas só conversando sobre... Porque o Danilo é artista, ele é pintor, é músico, né? Já trabalha com isso há um bom tempo, eu gosto de poesia. E tem tantas outras pessoas, como a gente acabou de ver aqui, a Isis, né? Tocar e cantar maravilhosamente, que a gente muitas vezes não conhece. Que muita gente que tem talento e que não... a gente não só conhece o outro porque é estudante, é um professor, mas não conhece outras coisas que as pessoas têm que poderiam mostrar e que a gente podia conhecer outros lados, né, de cada um, né? E a gente passou horas discutindo sobre isso, já faz uns anos, né, e a gente retomou essa ideia agora no começo do ano, na disciplina de estágio de processos educativos e sociais, né, com a professora Roberta Cavalcante. E ela adorou a ideia, já quis fazer a ponte com o PTA, e aí... Foi da Roberta a ideia da ponte. Foi, fazer a ponte com o PTA, e aí pronto, foi esse projeto a várias mãos. E, então a ideia é o quê? É unir artes, universitários, artistas, né? A ideia era o quê? Juntar os artistas da universidade para trocar ideias, trocar experiências, né? E fazer intervenções, fazer mostras, fazer saraus, fazer apresentações artísticas dentro da universidade. Porque a gente via, como você falou, né, a universidade já valoriza as artes, né, já tem essa valorização. Mas enquanto ao que a comunidade acadêmica produz, né, isso a gente queria conhecer, em primeiro lugar. Conhecer para poder, e em segundo lugar, a gente também poder oferecer, mostrar para a universidade que existe, né? Acho que nesse sentido, o Uniarte pode funcionar como a Sociedade dos Poetas Mortos, né? Não no sentido de ser secreto, mas no sentido de realmente dar espaço para a vivência, né? Dar espaço para o ser. Porque a gente, enquanto facilitador dessa ideia, né? A gente acredita que a arte dá essa possibilidade, né? Dá a possibilidade do ser, né? E aí, nesse sentido, acho que a gente pode fazer esse link, né? Com filme, assim, diferente de uma proposta, vamos dizer, secreta, né? A gente, com o apoio do pessoal, está podendo fazer isso de uma forma aberta, né? Institucional também. Também. O que eu acredito, o que a gente acredita que é um avanço, né? Considerando assim um modelo escolar, pedagógico também, considerando com alguns anos atrás, e até o que de certa forma assim a gente ainda vê também, o que ainda são ideias que perduram, né? Que estão aí também. E aí vim com essa outra proposta de fazer com que a arte possa realmente estar nesse ambiente acadêmico, não dentro de uma proposta de, vamos dizer, de cumprimento de algo, ou como uma disciplina, mas simplesmente pela possibilidade de ser, né? Que eu acho que a gente viu muito isso no filme com o rapaz que ensinava, né? Que atuava, né? Eu acho que no fundo o que ele queria muito era colocar tudo aquilo que ele sentia, né? Da aproximação que ele tinha com o teatro, e que a escola, por ter esse modelo tão tradicional, né, de certa forma tinha uma visão equivocada em relação a isso, e o próprio pai acabou que também não estava, né, em diálogo com ele dentro dessa compreensão do que é a arte, né? Eu acho que é isso que o Uniarte tenta também trabalhar e dialogar, né? Assim, o que é a arte, o que ela... E durante esses encontros a gente já teve várias discussões sobre isso, inclusive a gente trazia alguns documentários para discutir. Era muito interessante ver o quanto as pessoas gostavam de falar, se posicionar, e quanto é muito enriquecedor, né? essa troca, né? Eu acho que nesse sentido a Sociedade dos Poetas Mortos, de certa forma, não está morta, está viva, né? E muito bem alojada, por sinal. Como é que vocês funcionam? Fala um pouco da dinâmica, onde é... Uhum. Bom, atualmente, esse foi um projeto que começou no semestre passado, né? Embora sejam ideias que a gente já tinha, pela proximidade que eu tenho com o Siddhartha, de interesses em conversas, a gente já pensava nisso antes.
mas em termos mesmos de práticos, isso se iniciou no semestre passado. E os encontros estão sendo todas as segundas-feiras, na sala D10, D12, né? Mas atualmente a gente vem com proposta não só de ficar nesse espaço, a gente já se encontrou inclusive fora da universidade, né? A gente às vezes se encontra no bosque, na floresta da Unifor, né? Mas, e tem esse formato, a gente tenta conduzir dentro de um formato que não seja preso a especificamente um local, né? E a gente sempre está muito em contato dentro de uma ideia de trabalhar o UniArtes dentro de uma visão dinâmica, né? Que sempre possam fazer intervenções diferentes, propostas diferentes, como, por exemplo, às vezes tem uma determinada semana que a gente está com a ideia de discutir sobre filmes, ou outras semanas a gente já está com a ideia de trazer, realmente fazer saraus, outras já são mais discussões sobre poesia, enfim. Eu acho que é assim que a gente vem conseguindo dar essa possibilidade de ser, né? E que eu acho que é tão carente, ainda é carente em um modelo escolar, em uma visão pedagógica, vamos dizer, se ela for tradicional, muito enraizada em alguns. É uma questão que a Letícia levantou, eu acho que faz um gancho aqui com tudo isso e com o filme, né? Que é essa ideia de preparar para a faculdade, né? A ideia da escola é preparar a pessoa para entrar na faculdade, para ela poder ser alguém. Quando ela entra, aí que universidade é essa, né? Você perguntou. E na verdade, já é uma provocação assim. Que universidade é essa que a pessoa procura? É uma universidade que vai dar a formação para ela no mercado de trabalho. Como é que entra essa proposta dentro desse esquema, né? Porque a universidade é o quê? É o lugar do livre pensamento, da expressão, ou é o lugar da formação profissional e da preparação, né, de gente para o mercado de trabalho? Ou dá para conciliar? Tá. Eu estava já com vontade de falar disso, porque o filme me traz assim uma provocação, né, usando de novo essa palavra, porque ele está o tempo todo dicotomizando ser doutor ou ser artista, né, como se as coisas elas não pudessem dialogar. Formação profissional e pensamento crítico, né? Como se fosse... Tem que ser junto, né? Claro, tem que ser junto. Pensamento crítico a partir da poesia, né? A partir da arte. Isso, exato. Então, eu estava exatamente pensando nisso, né? O Grupo UniArtes, para mim, é exatamente esse lugar desse encontro, de você poder falar da arte e da ciência, não é isso? Vocês já levaram essas reflexões, ou se não levaram lá, levaram entre vocês, entre a gente, né? Porque rola também as conversas, eles vão lá no PTA, a gente faz reuniões, a gente conversa, a gente pensa, a gente planeja, né? Então, essa ideia de que a gente se forma para o mercado, mas a gente se forma como um todo, né? A gente não se forma apenas para apertar parafusos, né? A gente espera uma formação crítica, uma formação de pessoas que venham transformar essa realidade. Então, a arte ela é um canal de transformação, ela é um canal de empoderamento, né? Ela é um canal de abstração. Então, ela para mim, assim, tem tudo a ver, né? Seríamos uma sociedade muito mais feliz, um mercado de trabalho muito mais bacana, se as pessoas tivessem estivessem desenvolvendo a arte, né? A sua criatividade, a sua criticidade, o se libertar, o se soltar, o se permitir, o ser, né? Que o Danilo está falando. Então, acho que falta isso no mercado de trabalho, na verdade. Né? Agora, como eu penso. O filme fala muito também, né, de uma resistência da instituição e uma resistência familiar. Isso. Eu queria provocar aqui para já que temos alunos presentes, não tem também uma resistência do próprio alunato? Né? A gente também não incorpora esse discurso de mercado de trabalho. É interessante que o filme começa com o professor, primeira aula dele, ele tira os alunos da cela de aula. Né? Cela de aula. Porque ali realmente a instituição faz da aula, da sala uma cela. Vou usar isso aí. Né? E aí o que você fez isso, né? Usar esse trocadilho e tal. Porque é interessante porque ele tira os alunos de lá, ele leva para a sala
da memória da instituição. Ou seja, no passado, alguns alunos já fizeram algo diferente. Ou seja, já existia uma sociedade dos poetas mortos, que aquele professor já fez parte, já foi aluno dessa sociedade, e que esses alunos eles se encontravam para declamar poesia, para viver a vida numa experiência para além daquilo que estava sendo formatado, né, rigidamente, de uma forma, como já foi dito aqui, enquadrada, né? Então ele traz primeiro essa memória da instituição que existe, embora os diretores não aceitassem, né? E depois ele consegue, eu acredito que justamente porque ele é também um poeta, ou seja, porque ele também viveu aquilo, é que ele pode oferecer e mostrar isso para os alunos, apesar dessa resistência. Você vê que a primeira aula dele tem um aluno que diz, mas será que isso vai cair na prova? Né? Porque também os alunos também estão acostumados a isso. A resistência também é nossa. Tanto é que eu digo que o próprio UniArtes ele ainda está muito experimental, porque ainda existe um travamento nosso. Nosso também, que demos a ideia do grupo. Porque realmente não é fácil sair desse enquadramento. Até por causa da nossa educação, na nossa formação na escola, a gente chega aqui realmente pensando que passou um tempo pensando no vestibular, a gente não pensou em outra coisa, né? Então, para a gente perder um pouco essa lógica, demora tempo. Por isso que a gente fala sempre nas nossas conversas lá no PT, olha, é um projeto que a gente tem que ir devagar, claro, andar, mas também ir se refletindo o tempo todo, né? Porque é uma coisa que realmente é mudança cultural mesmo, na verdade, né? E a gente percebe, né, essa dificuldade, assim, às vezes, até por esse padrão, vamos dizer, de ensino, que muitos de nós somos submetidos, né? Por exemplo, às vezes, em época de prova, né, às vezes a gente percebe uma certa queda na presença, né, das pessoas. Isso também é engraçado, né? Pois é engraçado, né? Aqui também. Mas assim, isso, por exemplo, é uma coisa que pode se questionar, né? Pode se questionar, porque assim, porque essa distância, né? Se é num momento que você está tão mais, vamos dizer assim, atarefado ou preocupado, acho que é justamente aí onde se pode provocar esse equilíbrio, né? E acho que é isso que a gente quer, né? Terapêutico também. Também, claro, no caso do filme, né, o Keating, que é o professor, interpretado pelo Robin Williams, a gente percebe que ele desenvolveu muito esse lado humano, mas através da poesia, né? Ele desenvolveu esse lado humano, a gente percebe nitidamente na relação que ele consegue criar com a turma e com os alunos, né? Então, assim, e que foi um cara perpassado pelo próprio discurso dele, é poético, né? No momento em que ele está conversando uma hora no filme com outro o professor, coordenador, com o professor, né? E ele tira uma brincadeira, tira um sarro, né? E ele fala, essa frase é minha, né? Ele fala uma frase e diz que foi ele que criou ali, naquele momento, né? Então, se percebe a poesia na própria forma que ele conduz as coisas, né? Eu acho muito interessante também, um outro gancho, assim, para fazer uma outra ideia, foi abordar essa questão do professor que está para além ali na academia, né, na escola, está para além de uma pessoa que vai transmitir apenas o conhecimento, né? Acho que nesse sentido o filme também é muito rico porque traz essas reflexões de professor que desenvolve, né? Professor educador, como é isso, como se enxerga isso, né? Como os próprios professores enxergam essa visão. Né? Agora, ao fazer isso, ele se coloca em alto risco, né? E Exatamente. coloca os alunos também em risco, que são, diga-se de passagem, menores de idade. Né? Tem toda uma discussão também sobre se pessoas de 17 anos são capazes de pensar por conta própria. É polêmica, né? A forma que ele atua. Podemos dizer que até esse tipo de educação também é perigosa, porque vai mexer com uma série de estruturas que não são fáceis, né? Você vê que tinha um pai ali que
o que ele não viveu, a vida que ele não viveu, ele queria forçar que o filho vivesse. E às vezes não é fácil para muitos jovens saírem dessas amarras, né? Tem um outro tema que eu acho que é importantíssimo a gente trabalhar, que está nessa primeira aula também, né, que você mencionou, que é a ideia dos caras terem morrido, né? Ele leva os jovens para a sala da memória para mostrar as fotos, para mostrar que houve um passado, e ele faz questão de mostrar, né? Ele diz, né, vocês já passaram aqui muitas vezes, mas vocês olharam, e a mensagem ali é terrível, porque tem tudo a ver com a poesia, que é a ideia do trágico, né? Esses caras morreram e vocês também vão morrer. Ele está falando, na verdade, com a gente, né? Quer dizer, se você não aproveitar, só tem essa, não tem outra experiência. Que é uma experiência muito forte ligada a essa poesia romântica, né? Que aí ele entra, os Byron e o Whitman da vida, né? Então ele começa a ensinar a matéria, mas não a partir do livro didático, né? A partir dessa experiência vivencial mesmo, né? Trágica da experiência. E aí chacoalha as estruturas mesmo, né? Assim, eu tive uma experiência acadêmica incrível, uma sorte danada, né? Das pessoas por quem eu fui passando. E aí eu tenho uma pena grande também quando eu vejo as pessoas passando por essa experiência como se não fosse nada, sabe? Não aproveitando mesmo. E aí volto a falar, né, do que o UniArtes ele leva a gente, né? Quando o Danilo fala do sentir, do ser, né? É não deixar passar à toa, né? Você experimentar, você tocar, você pintar, você se apresentar, você pensar sobre isso, refletir sobre isso, se inquietar, se incomodar. Eu não fui bem, eu quero ser melhor, sei lá, seja o que for, né? Assim, você estar disposto a viver. E eu acho que o Carpe Diem, assim, claro que dá para pensar em muita coisa, né? Sobre isso, sobre aproveitar o dia, mas eu não queria deixar de falar sobre essa experiência universitária, né? Assim, às vezes são tantas oportunidades, né? Assim, a gente vive aqui numa universidade que são inúmeras as oportunidades. E tem gente que passa como se não tivesse tido nenhuma oportunidade. Estão preocupados com o diploma, né? Isso, entrar lá no mercado de trabalho, né? Que você estava falando, eu quero o mercado de trabalho, como se essas voltas que você pode fazer na tua formação vai ser o grande diferencial, talvez até para o mesmo mercado de trabalho você ser bem melhor valorizado. Eu acho que a boa notícia é que hoje o mercado de trabalho, pelo que eu ouvi falar, anda querendo gente tá diferente. Né, que pense, gente que fora da caixa, não sei mais o quê, criativo, né? Então não adianta só seguir o livro didático, né? E isso que a Letícia falou, inclusive a gente já conversou muito em conversa, porque ao mesmo tempo que se tem isso aqui, uma das indagações da gente é como que isso chega para os alunos, não só para os alunos, né, para a comunidade acadêmica em si. Tudo bem, nós temos um campus que é favorável a isso, temos um espaço cultural, temos a proposta, a ideia do cineclube, mas como realmente é essa comunicação, né? Como que essas possibilidades, né, essas intervenções, essas propostas da academia, como que de fato elas dialogam com os alunos? Como é que essa proximidade é simplesmente pôr o cineclube pronto, né? É simplesmente, a gente sabe que tem todo por trás disso, nos bastidores, né? Existe um making off aí, né? Que é produzido com muito cuidado, né? E que se não for produzido com cuidado e com autenticidade e primeiramente com a ideia de realmente fazer esse diálogo, considerando primeiramente o espectador, o outro em questão, não tem como isso avançar, né? Então, assim, isso também são algumas questões que a gente pensa e que a gente debate, né? Não é só simplesmente a gente ter obras espalhadas e tudo. Como que o aluno, né, os professores, como que vai gerar, como é que de fato gera essa proximidade, né? E aí isso é uma reflexão muito profunda, porque se a gente for parar para pensar como que pode ser essa proximidade, a gente vai entrar em várias questões aí, né? Educacionais, políticas, e que nesse sentido é um desafio a gente propor essas coisas, né? Uma temática diferente, uma ideia diferente, né? Então nesse sentido a gente tem que ser aberto nesse sentido de pensar o quê? Que trabalhar com a possibilidade de ser
fazer com que os alunos e as pessoas se mostrem, se expressem, né? É também trabalhar com várias outras questões, né? Então, acho que nesse sentido, vamos dizer assim, essa rigidez, ela pode ser quebrada, mas ela também necessita ser pensada, né? Você está falando, eu estou lembrando do Todd, né? Do jovem, tímido, envergonhado, e que o professor tira de lá de dentro um poeta, né? É muito legal. Aquela cena é impressionante. Mas é interessante porque ele consegue ver. Como é que ele conseguia ver se o aluno não manifestava? É interessante isso, né? Que sensibilidade foi essa? Agora tem uma outra coisa que eu acho interessante. A aposta também, né? A sensibilidade é apostar no outro, acreditar que o outro consegue. Só para complementar. Eu acho que e aí onde eu entro, vou entrar um pouco no Jung, né? Porque o Jung fala que o professor funciona melhor quando a personalidade dele é mais bem trabalhada, ou seja, quando ele consegue ser o que ele é de verdade, né? Ou seja, ele não está ali aplicando um método. Qual a metodologia que aquele professor usa? Não tem uma metodologia, né? Específica, né? Então, os alunos eles conseguem ser tocados talvez por causa disso também, porque ele vivenciou isso. E uma outra coisa que eu acho interessante é que, como o professor sai muito da sala, né? O professor sai muito da sala, usa, vamos dizer, a estrutura que a instituição tem, disponibiliza. E eu penso que nós, alunos, não pensamos muito nisso, em usar a estrutura da universidade. Talvez porque a gente não imagine do que a gente pode criar também, que a gente pode tomar iniciativas, né? Para fora da sala de aula. E eu acho que isso é importante, né? Ou seja, projetos podem surgir, mas às vezes as pessoas não imaginam que algo que pode ser feito algo, pode apresentar algo para a universidade e aquilo virar algo maior, né? Meu nome é Silvia, sou estudante de psicologia aqui da Unifor. A partir da fala dos meninos, eu acredito que o estudante ele deve se apropriar da universidade. Por quê? Porque a partir desse momento, ele também pode modificar, né? Como os meninos, vocês se apropriaram, criaram um projeto e com isso houve também uma modificação, né? A questão da arte é o quê? Mudança também. A gente vê no filme Na Sociedade dos Poetas Mortos, o Neil ele tenta se expressar, né? E aquele colégio, a família dele não permite. Tem uma parte que o Todd diz assim, olha, foi o pai dele, né, que o matou e tudo mais. E, de fato, foi. Porque o pai dele acionou o gatilho a partir do momento que não deixou que ele se expressasse, né? Então, eu acho que esse é o grande poder da arte também. Porque vem com a questão da mudança. Eu sou bailarina clássica e de jazz. Depois eu vou participar do grupo de vocês. Viu? Então, eu acredito que eu mudei bastante, né, a partir do momento. Eu também acredito nessa questão de que você não precisa deixar a sua parte profissional para estar junto da arte. Você pode linkar os dois. Porque eu comecei a fazer balé adulta, eu já tinha me formado em administração e tudo mais. Foi que nem o Neil, né? Que nem ele dizendo, eu sempre quis... tipo assim, atuar, exatamente. E eu, quando era criança, também quis dançar, né? E depois de adulta, coloquei em prática. Então, acho que a grande questão do carpe diem, né? O colher o dia, aproveitar o dia, é você se perguntar, poxa, mas o que é que eu estou fazendo pela minha vida, né? Então, não posso passar pela minha vida sem modificar nada ou ser modificado. Acho que é uma questão mesmo de você se encontrar consigo próprio, olhar para dentro, né, e ver o que você pode fazer. Essa dificuldade que você falou, a culpa foi do pai, mas será que o Neil não podia ter persistido um pouco mais, em ter dito, olha, é isso que eu sinto, é isso que eu quero, e mesmo que o pai não aceitasse, ele tinha que esperar o momento certo, porque a vida é dele também, né? Que é uma coisa que o professor disse, olha, e o que ele diz, né? Olha, o Neil pergunta para ele, para o professor, não tem uma maneira mais fácil? Ele queria uma maneira mais fácil, ou seja, de não confrontar com essas questões familiares. Então, realmente, não tem uma maneira mais fácil. Se tiver alguma performance, me avisa, estarei por aí. Vamos combinar, né, essa parceria aí. Para a gente pensar, porque acho que realmente a ideia de performance, eu acho que tem muito a ver com a ideia de vocês, né? Que é essa coisa do inesperado, né? De repente, em algum lugar aparece uma experiência estética, artística, né? Acho que a universidade é realmente muito propícia
né, ela clama por esse tipo de coisa, né, e de fato estamos precisados, né. Gente, obrigado. Letícia, Siddhartha, Danilo, obrigado a todos. Obrigada. Até a próxima. Quinta-feira que vem tem mais. E aí, curtiu o debate? Venha participar das gravações com a gente. Todas as quintas-feiras na sala A da Videoteca da Unifor, às 1h30 da tarde. Lembrando que as nossas gravações são válidas como atividade complementar e que você também pode assistir ao Cineclube nas nossas redes sociais. Até a próxima!